partindo agora para a construção do aluno. É comum as escolas neutralizarem, essa diversidade cultural dos alunos que chegam à escola, justamente com o objetivo de homogeneizar esta cultura escolar. Então, o que nós temos geralmente, é uma neutralização das diferenças externas à vida fora da escola. O aluno passa a ser visto assim como em uma perspectiva de anonimato, de impessoalidade. E isso também seria um reflexo da chamada igualdade republicana. Todos nós somos iguais, não cabendo assim haver diferenças de tratamento. Logo, a perspectiva aqui é de homogeneizar esta cultura escolar. Todos com a mesma farda, todos com o mesmo tênis, com o mesmo corte de cabelo. Obviamente eu estou exagerando, mas aqui a perspectiva, pessoal, é de homogeneizar isso, é neutralizar essas diferenças. É citado aqui o caso dos Estados Unidos, onde há a predominância desse individualismo, A escolarização aqui é voltada para a construção de vínculos entre o indivíduo e um sentido coletivo de missão e de progresso. Então, mesmo nós temos aqui, a consideração desses indivíduos singulares, cada um aqui representando a sua própria singularidade, nós temos essa escolarização que busca justamente construir entre estes seres singulares, cada um em sua individualidade, construir entre eles um sentido coletivo, fazendo com que esses indivíduos vejam vínculos entre eles, Ou seja, há aqui uma construção de vínculos entre estes indivíduos. A construção do aluno aqui é vista nessa perspectiva da busca do homem novo, O homem que seria capaz de desenvolver uma disciplina interior que permitiria aos indivíduos controlar a sua existência mundana. Agora, no caso da escola brasileira, a gente vai ter aqui uma referência à massificação escolar. São destacados aqui dois períodos, a década de 70 e a década de 80. Na década de 70, a partir dos anos 1970, a gente tem um projeto de modernização autoritária. Quem estuda aqui a característica da educação na década de 70, se depara, por exemplo, com a legislação de 1971, que trouxe a obrigatoriedade do ensino profissionalizante no ensino médio, ou seja, você terminava o ensino médio com um curso técnico, e isso era algo obrigatório na época, no início da década de 70. Aqui o aluno é visto como portador de força de trabalho, Então a perspectiva aqui, isso considerando, pessoal, as escolas públicas, notadamente pensando na família, nas famílias da classe trabalhadora, Então nós temos aqui o aluno visto como portador de força de trabalho, isso na década de 1970, Tanto é que uma das propostas justamente dessa profissionalização obrigatória no ensino médio é justamente fazer com que muitos desses jovens, ao terminar o ensino médio, não progredirem em etapas subsequentes na educação, ou seja, chegarem ao ensino superior. Primeiro, porque não havia vaga para todos, E segundo, porque esse ensino superior estava direcionado
às elites, né? Era como se fosse algo que deveria ser de uso exclusivo da elite, né? Então, aqueles que frequentavam as escolas públicas, né? Escolas que tinham a profissionalização como sendo obrigatória, né? E acabavam vendo como única alternativa, né? Terminando o ensino médio, partir para o mercado de trabalho, né? Então não havia essa perspectiva de uma educação propedêutica, né? Uma educação voltada para a preparação dos jovens, né? Para a continuação dos estudos, continuação essa que seria justamente na educação superior. Enfim, eu estou resumindo aqui muito, né? Muitas características da educação da década de 70, né? Até porque não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo, neste momento, é identificar a década de 70 com esse projeto de modernização autoritária, né? E que via o aluno como portador de força de trabalho. Agora, com o fim do regime militar, a gente chega agora à década de 1980, a gente tem a redemocratização, representada também pela Constituição de 1988, né? Na década de 1990, no governo de Fernando Collor, a gente vai ter o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, né? Tudo isso vai trazer uma perspectiva de uma proteção integral da criança, né? Por isso que é feita aqui uma referência à chamada doutrina da proteção integral da criança. Essa doutrina viria justamente em substituição da doutrina da situação irregular, né? Essa situação irregular diz respeito ao trabalho infantil, né? Diz respeito também à evasão de crianças e jovens da escola, né? Em outras palavras, há políticas, né, que visem aí a manutenção desses jovens na escola. Isso diz respeito à doutrina da proteção integral da criança, né? Vem substituindo essa doutrina da situação irregular. Então, pondo aqui, né, em duas colunas, a doutrina da situação irregular e a doutrina da proteção integral, nós temos na doutrina da situação irregular a proteção de carentes e abandonados, né? Então havia essa perspectiva de proteção das pessoas carentes, das pessoas abandonadas. Quando a gente estuda, por exemplo, a educação profissional, né? No início da educação profissional, a gente tinha uma perspectiva muito assistencialista, né? Tirar as pessoas das ruas, e por trás, né, dessa ideia de ajudar os mais pobres, né? O Estado estaria ajudando os mais pobres, dando assistência, né? Na verdade, o que estaria por trás é justamente fazer com que essas pessoas não entrassem no mundo da delinquência, consequentemente perturbando, né, as elites, né? É como se fossem estratégias, né, para apaziguar os ânimos, né? Em outras palavras. Então nós temos aqui nessa doutrina da situação irregular uma proteção de carentes e abandonados, vigilância para os inadaptados e infratores, né? Justamente aquilo que eu acabei de falar, né? Então essa situação irregular, né, ela vinha nessa perspectiva de vigiar aqueles que não estavam adaptados, ou seja, viviam na delinquência, né? Viviam na marginalidade. Para se contrapor a esta doutrina, a gente vai ter a doutrina da proteção integral. Se dirige a todas as crianças e adolescentes, né? Uma perspectiva, portanto, universalista, né? A educação escolar como sendo um direito inalienável, né? Ou seja, não tem como você escolher não ter esse direito, né? Ele já nasce com você, né? Não tem como você passar esse direito para outro e, portanto, perder esse direito, não. É um direito inalienável, né? Já é como se fosse algo inato à pessoa, né? E a escola, ela passa a ser vista aqui como uma via para esse processo de socialização das novas gerações.
Então nós temos a passagem da doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção integral, esse processo de democratização da escola, né? A escola passa a ser vista como um caminho, né, para esse processo de socialização das novas gerações que vêm já nesse ambiente democrático, né? Isso se reflete na criminalização do trabalho infantil, né? Isso se reflete na massificação da escola, a gente vai ter a universalização do ensino, principalmente na década de 90, né? A gente tem a declaração de Jontier, que o Brasil é um dos signatários, né? E nessa declaração de Jontier a gente tem como propostas, né, universalizar o ensino, investir sobretudo nos anos iniciais, né, da educação básica. Agora, essa universalização do ensino, esse acesso, né, de todos à educação, não vem juntamente com um aumento de investimentos na educação, ou pelo menos investimentos que seriam necessários, né, para manter a qualidade do ensino. Então a gente vai ter cada vez mais jovens, crianças chegando às escolas, né, mas os investimentos eles não vão acompanhar o crescimento do percentual de jovens que chegam à escola, ok? Nessa massificação da escola, é interessante aqui que o autor nos traz uma pesquisa desenvolvida por Monard. Ele fez uma comparação entre duas escolas, uma escola no Brasil, né, situada às margens de uma favela, e outra escola na França, situada em um subúrbio, né? Então, ele buscou aqui identificar as características, né, por exemplo, da relação do professor com os seus alunos e da escola com os seus alunos, né, dessas duas escolas, né? Ele viu que, no caso brasileiro, né, a relação daqueles envolvidos no espaço escolar, com o professor, né, com os alunos, era uma relação mais amistosa. O ambiente era um ambiente mais amistoso, né? Tínhamos aqui esse aspecto do paternalismo, né? É como se o professor ele criasse um vínculo mais íntimo com os seus alunos, né? Um vínculo de coleguismo, um vínculo de amizade, enfim, né? Justamente pelo fato de a escola, no contexto brasileiro, né, ser mais permeável a esse ambiente extraescolar, né? Ou seja, ser mais permeável àquilo que está fora dos muros da escola, né? Então, o professor ele já viria, digamos assim, né, influenciado pelas questões de violência que existem fora da escola, pela situação na qual seus alunos vivem, né? Então ele acabaria criando vínculos com esses alunos, né? Vínculos esses, né, que acabam deixando de lado o aspecto da educação formal, com foco no conteúdo, por exemplo, né? E fosse em direção, né, a uma educação com foco maior nesse assistencialismo, né? Nessa ajuda, digamos assim, né? Já na França, a escola ela estaria mais fechada, né, a esses valores que estão além dos seus muros. E justamente por estar mais fechada a esses valores que estão além dos seus muros, né, haveria um ambiente maior de conflito, né? Por quê? Porque o professor, né, ele estaria menos tolerante, digamos assim, né, a certos comportamentos de seus alunos. Então, para ele, não importa de onde esse aluno vem, que tipo de problemas ele está enfrentando em casa, com sua família, se ele trabalha, se ele não trabalha, né? O que importa é o aspecto formal, né? É o conteúdo que deve ser ministrado na escola. E isso seria um dos reflexos, né, desses muros criados, né, entre a escola e o contexto no qual esses jovens vivem, né? Então ele trouxe aqui dois ambientes diferentes, né,
na escola brasileira a gente tem uma maior permeabilidade desses valores, né? Dessas questões culturais que estão fora da escola, elas se fazem mais presentes na sala de aula, por exemplo, né? Consequentemente, o professor ele acaba se identificando mais com seus alunos, se aproximando mais com seus alunos. Já no caso parisiense, né? A gente teve aqui essa escola francesa, há um ambiente maior de exclusão, né? É como se fossem criadas barricadas, né? Nesta escola, né? Que excluem tudo aquilo que está além dos seus muros. Agora, o fato de a escola brasileira estar mais permeável a isso gera algumas dificuldades, né? Então, a dificuldade aqui está em se definir fronteiras entre a escola e o seu entorno. Diante disso, diante dessas dificuldades, o que a gestão escolar deve fazer, né? Temos aqui uma referência que é ao que a gestão escolar não deve fazer. Ela não deve ficar indiferente a isso, né? Não deve ver com indiferença essas diferenças existentes entre a escola e o seu entorno, né? E também participar da construção do aluno, né? É como se, no caso brasileiro, né, o aluno não estivesse ainda construído, né? Esse ser social aluno ele não fosse construído ainda no espaço formal de ensino no Brasil, nas escolas. Na França, ele já está construído. Então, as diferenças aqui entre os dois pontos, né, é que, no caso brasileiro, né, deve-se construir o aluno, o aluno, né, o papel social do aluno, consequentemente deixar mais de lado, né, aquilo que está além dos seus muros. E já no caso francês, a questão aqui é deixar um pouco de lado este aluno formal, né, e levar também em consideração, né, o que está além dos muros da escola, né? É claro que sempre a gestão escolar dosando, né, como isso se dá. De qualquer forma, né, um dos pontos principais aqui da gestão escolar é justamente produzir um sentimento de pertencimento deste aluno, né, com este espaço escolar, né? Ou seja, ele pertence a este espaço e, como tal, né, ele deve se inserir nesse espaço considerando os valores que são defendidos neste espaço. Sem, no entanto, né, a escola suprimir este sujeito, tá ok? Então, a questão aqui não é eliminar aquilo que este aluno traz do seu entorno, mas, né, é construir, a partir daquilo que ele traz, né, um aluno, né, o papel social de aluno. E isto, de fato, né, que a pesquisa nos traz, é um dos grandes problemas das escolas brasileiras, um dos grandes problemas das escolas brasileiras, né? Construir este aluno. É claro, e o autor destaca isso, né? Não é uma ação exclusiva da escola. Então, não se trata aqui de ver a escola como uma única responsável por isso, né? Há muitos outros fatores que devem ser levados em conta, né, para a construção também desse aluno, desse aluno na escola, né? Então, a escola não estaria sozinha nisso. Mas como a gente está falando de gestão escolar, né, a gente está fazendo referência àquilo que diz respeito ao seu papel. E agora, partindo, né, da construção do aluno, a gente vai agora para a construção do professor. É importante destacar aqui, e o autor o faz, né, a construção do aluno ela é algo interdependente da construção do professor, ok? Então, a construção do professor também é interdependente da construção do aluno, né? Isso também se relaciona com a transformação da família em responsável pedagógica. Então, nós temos aqui 3 pontos muito importantes que são interdependentes, né? A transformação da família em responsável pedagógica,
se relaciona também com a construção do aluno, né? Que também se relaciona com a construção do próprio professor, né? Essa construção do professor passou por um processo de mudanças, né? A gente tem de alguém considerado como prestador de serviços para alguém como sendo um trabalhador da escola. E, obviamente, isso envolve a profissionalização do próprio professor, né? A gente sabe que ainda há essa visão que, em meu ponto de vista, é bastante equivocada, né? De ter o professor, né? Esse agente, né? O professor, como alguém vocacionado, né? Alguém que nasceu para isso, alguém que recebeu um dom, uma missão, né? E cabe a ele, portanto, seguir essa missão, né? Uma visão totalmente equivocada para mim, né? Não vejo dessa forma, né? Um dos objetivos desses discursos, né, que trazem o professor como uma missão, como um dom, uma vocação, né, é justamente desvalorizar a profissão do professor, né? Desvalorizar a trajetória dele de formação, os estudos que ele realizou, as provas pelas quais ele passou, né? Todo o seu sacrifício, tudo aquilo que ele deixou de lado para se dedicar aos estudos, né? E chegar até onde chegou como um professor, né? É como se tudo isso não valesse de nada, uma vez que ele já tem esse dom, ele já nasceu com isso, né? É um presente de Deus, né? Então, nesse ponto de vista, a gente tem aqui a desvalorização de todo o esforço desse sujeito, né? E justamente por ser uma missão, ser um dom, né? Não caberia aqui falar de profissão, falar de salário, né? Falar de greve em buscas de melhorias salariais, né? Não, né? Nós temos aqui uma vocação, é um presente de Deus, né? Então acredito que discursos como esses desvalorizam bastante, né? A nossa categoria, né? Muitos professores não gostam de ser chamados de... E isso quando a gente trata, né, dos professores do ensino fundamental, do ensino médio, né? Eu acredito que há uma desvalorização maior ainda, né, quando a gente fala dos pedagogos, né? Aí a desvalorização é muito maior, né? Os pedagogos são vistos, né, como tios, tias, né? Ou seja, alguém da família, alguém que tem laços de família mesmo, né? Com os seus alunos, né? E, portanto, falar de salário, falar de dinheiro, né? Em relações familiares, algo familiar, né? Isso não caberia, né? Então, há uma desvalorização muito grande do professor em discursos como esses, né? Em discursos que trazem o agente professor como um agente que recebeu um dom de Deus, né? Que é um agente vocacionado, que tem uma missão, que é educar, né? Enfim, alguém que trabalha única e exclusivamente por amor, né? Uma visão bem ingênua, né? Obviamente você pode trabalhar por amor, né? Mas não apenas por isso, né? Eu, por exemplo, amo o que faço, né? Eu amo. Eu acho, na minha opinião, né, é a melhor profissão do mundo, né? O problema é a desvalorização, né? Nós somos muito desvalorizados, mas é muito bom trabalhar na educação, né? Lecionando. O problema é a retribuição que a gente tem, né? A questão salarial, as questões estruturais, né? Mas é uma função muito interessante, né? Isso na minha opinião, né? Então nós temos aqui a construção desse professor, né? Desse profissional, né? O professor deve ser visto como um profissional, ok? E como profissional ele deve ter também a sua autonomia, né? Não é legal, né, a gente, enquanto professor, ter a nossa autonomia quebrada, né?
quando alguém entra em nossa sala quando bem entende, né? Sem pedir autorização, quando alguém modifica as nossas provas, né? Sem uma justificativa plausível, né? Quando alguém diz o que e como, né, a gente deve lecionar, né, que tipo de conteúdo a gente deve, alguns conteúdos a gente não deve. Isso, claro, sem uma justificativa plausível, né, porque eu acredito que é importante, obviamente, né, haver esse monitoramento. Também a gente não pode fazer o que quiser em sala de aula, né, ensinar o que quiser, da forma que quiser, né. Agora, se há práticas de intervenção em nossa prática docente, né? E é importante que haja, principalmente com o objetivo de fazer com que a gente evolua, né? Então, se há algumas intervenções que elas sejam justificadas, né? Justificadas pedagogicamente. Pedagogicamente, ok? Então, é necessário que haja um mínimo de autonomia, né, em nossa prática em sala de aula. Mas aqui são destacados alguns pontos críticos nessa profissionalização, né? O profissional, né, o professor, né, ele acaba vivenciando essa massificação escolar, ainda no contexto militar, né? Aqui nós vamos ter um controle de sua identidade profissional pelo regime militar, né? E vamos ter também a desinstitucionalização da escola, né? A escola ela passa a ser vista cada vez menos, né, como uma instituição. E isso, de certa forma, vai fragilizar a autoridade do professor. E isso acaba acarretando em quê? Em uma proletarização do professor. A gente vai ter cada vez menos pessoas querendo seguir a carreira docente, né? Basta você se deparar com pesquisas realizadas com jovens do ensino médio, né? Quando perguntados se desejariam seguir a carreira docente, né? Uma minoria diz que sim, né? Mas minoria mesmo, né? Isso se a gente, em uma sala com 30 jovens, né? Se a gente conseguir identificar alguns, né? Então, cada vez menos pessoas querendo, né, seguir a carreira docente, né? Isso reflete essa proletarização da carreira docente. Agora, se há poucas pessoas querendo seguir a carreira docente, porque a gente tem tantos professores, né? Por conta também do mercado de trabalho, né? Nós temos muitos profissionais que estão em sala de aula que não querem estar em sala de aula, né? Então estão ali por uma questão de necessidade, né? Por uma questão mesmo de salário, né? Assim, não há como negar que há muitas vagas para professores, né? Agora, a questão é o tipo de trabalho, né? Temos vagas em escolas particulares, né? Há concursos públicos, no entanto, cada vez menos concursos públicos, né? Mas nós temos escolas particulares e, obviamente, há uma exploração muito grande desse profissional, né? Mas muitos estão em sala de aula por uma questão de necessidade, não porque gostam, né? Eu mesmo conheço muitos colegas que estão em sala de aula que desejam muito mudar de área, né? Quem aqui não conhece um colega que está em sala de aula, mas está estudando para outros concursos ou mesmo está fazendo outra graduação, né? Para ir para outra área, né? Sair da área educacional, né? Está, digamos, desiludido, né? Com esta área, né? Então nós temos aqui essa proletarização do professor, que acaba se refletindo em uma baixa expectativa em relação aos seus próprios alunos, né? Então é comum a gente se deparar com situações nas quais a gente acaba tendo baixas expectativas em relação aos nossos próprios alunos, né? No que diz respeito a eles aprenderem, né? Então alguns acabam ficando descrentes, né? Em discursos como eles não vão conseguir aprender isso, né?
É impossível eles aprenderem isso. Então há uma situação de descrença, né? Uma baixa expectativa e também um rebaixamento da sua responsabilidade pelo desempenho escolar do aluno. Então é justamente pelo fato de haver tantos fatores, né, que dificultam a sua prática em sala de aula, né, fatores esses que estão, muitos deles vêm fora dos muros da escola, né, por isso que a escola brasileira é vista com essa característica, né, de ser muito permeada, né, hipermeável, né, desses problemas extraescolares. Acaba havendo esse rebaixamento. É como se o professor ele não se identificasse mais, né, ou ele não se visse mais como responsável pelo desempenho escolar dos seus alunos. Uma boa maneira de a gente entender muito bem esse rebaixamento, né, é quando a gente escuta discursos como eu ensinei, mas ele não aprendeu, né? Eu dei a matéria, mas ele não aprendeu, né? Então é como se houvesse esse distanciamento, né? Ou mesmo uma espécie de dicotomia, né? Entre ensinar e aprender, né? Fosse dois processos separados, né? Eu ensinei, mas ele não aprendeu, né? Então há aqui essa não responsabilização do professor em relação ao aprendizado dos seus alunos, né? E isso também, pessoal, pode ser um reflexo daquelas características vistas na pesquisa desenvolvida, né, que comparou duas escolas, uma escola brasileira e outra escola francesa, né? Foi identificada essa maior permeabilidade da escola brasileira no que diz respeito aos problemas extra-escolar, né? Os problemas extraescolares, né? Isso acaba gerando uma relação menos escolar e mais informal, né? Aqui a gente tem um ambiente de camaradagem, né, entre o professor e seus alunos, né? É como se os conteúdos escolares fossem deixados de lado em detrimento de outras formas de avaliar, né? Aqui, pessoal, é criticado esse aspecto da camaradagem, da postura paternalista, né, que também se relaciona muito bem com esse pensamento de que aquele conteúdo é praticamente impossível de ser compreendido pelos alunos, né? E isso acaba gerando esse ambiente de camaradagem, né? O professor diz que não, isso não é tão importante para vocês, isso aqui vocês vão ver depois, né? Mas está lá como conteúdo para eles aprenderem, né? E o perigo está justamente em descaracterizar, né, este aluno, né? É como se o papel social de aluno ele não estivesse presente nessas escolas, né? Há uma relação de amizade aqui, professor e aluno, né? Ou mesmo uma questão paternalista, né? É como se o próprio professor ele desse uma assistência a esses jovens, né? Conselhos, deixando assim de lado os conteúdos escolares, né? Isso aqui não é defendido aqui, todavia, né? Uma não aproximação do professor com o seu aluno. Então não quer dizer que o professor não deva conversar com seus alunos, não deva se aproximar dos seus alunos, né? O que é criticado aqui, pessoal, é o fato de os conteúdos escolares serem deixados de lado, né, em detrimento dessa relação de camaradagem, né? Obviamente, há uma generalização aqui, né? Há uma generalização. Isso não quer dizer que ocorra em todas as escolas, tá bom? A perspectiva aqui é de generalização. De qualquer forma, nesse processo de democratização da escola, a gente vai se deparar com essa situação, né? Essa situação de desconstrução deste aluno, né?